Estamos aqui, gente, o quê? No meu podcast. E nada mais, nada menos, como eu sempre falo, aqui no dia 1º de dezembro a gente vai falar do quê? Vamos falar do dezembro vermelho, né? Que a gente vai falar de coisinhas. Ele que é modelo, vendedor da Jequiti, ele que fala de tudo, gente, é da diversidade. Na camiseta dele está escrito indetectável. Ele é indetectável. Ele que é o Zé Gotinha, dá gotinha para as crianças também. Luciel! Oi, Lu! Ai, Lu, olha, estou muito feliz no meu primeiro momento aqui estar com você, da gente abordar todo esse preconceito, todo esse medo, a vergonha que é falar do HIV, né? Exatamente. Eu vivo com HIV já há 13 anos, fiquei aí mais de 8 anos vivendo minha sorologia escondido e com medo das outras pessoas, e há 5 anos atrás acabei criando positividades, acabei ganhando um prêmio com positividades, inclusive. Foi através desse prêmio que ele surgiu, e a partir daí comecei a falar sobre minha sorologia. E a partir do momento que eu comecei a falar sobre minha sorologia, eu comecei a ensinar outras pessoas. E isso fez com que eu tivesse uma bagagem que hoje eu consigo tratar o HIV de uma forma muito leve. Inclusive, lá em 2019, 2020, eu fui uma das primeiras pessoas a iniciar fazendo as dancinhas do TikTok, explicando sobre HIV e desmistificando, porque a gente precisa tratar essa questão um pouquinho mais com leveza, né? Ô Lu, logo no começo que você soube, né? Foi como foi assim? Eu queria que você contasse para as pessoas terem como você está hoje e como foi o começo, logo quando você descobriu, e qual foi a reação na sua cabeça. Porque a preocupação das pessoas... Ih, gente, eu acho que deu um arroto. A preocupação das pessoas é esse medo não, é o medo das pessoas saberem e o medo ai, vou morrer. Amanhã eu já morro, né? Sabe assim? Existem muitos estigmas ainda com relação ao HIV, né? Eu descobri minha sorologia foi lá em 2010. Na verdade, eu acabei me infectando em 2009, depois que eu tinha acabado um relacionamento, acabei conhecendo uma pessoa, fui pra balada, levei a pessoa, porque não era trouxa, né? Levei pra casa. Vamos se relacionar ali. Vamos. A pessoa não falou nada. Não, daí a gente disse, eu tô limpo também, então vamos nessa, entende? E daí depois de um tempo... Acho que nem ela sabia, né? Exatamente. E daí depois de um tempo, a amiga dessa pessoa disse, eu acho que tu deveria fazer o teste HIV. Ou seja, talvez a amiga já soubesse da sorologia dessa pessoa. E daí eu fui, enrolei ali cerca de 2, 3 meses para ir fazer o teste. Naquela época, você fazia o teste de sangue, tinha que esperar 30 dias, ou seja, você ficava agoniado 30 dias. E hoje é super fácil, né? Você faz em 15 minutos e já tem o resultado. Só que daí mandaram eu ir até um local que era em Porto Alegre para ver o resultado. Daí, então, o seu teste deu positivo. Primeiro momento, parece que o chão se abriu, parece que você tá pisando em ovos, porque dá medo. Você sempre aprendeu que HIV era pra gente promíscua, viado, puta, drogado. Então, tudo aquilo que você sempre aprendeu, você joga pra você. E foi justamente o que aconteceu. Eu, na época, sou filho de militar, então eu tinha acesso... Nossa, aí aqui, né? Então eu tinha acesso ao Hospital do Exército, então meu tratamento era a seguinte forma: eu ia lá, pedia o exame de carga viral e CD4 e esse era meu tratamento. Na época, o protocolo, você não iniciava o tratamento como hoje, então eu enrolei cerca de 4 anos, porque eu tinha medo que dividir apartamento, alguém visse minha medicação, eu tinha medo dos efeitos colaterais, eu tinha medo de tudo. Enrolei 4 anos. Depois disso, iniciei o tratamento. Logo depois eu acabei tendo uma tuberculose pleural. Fiquei internado 4 dias. Tive que tirar 750 ml de líquido de dentro do pulmão. Quase morri. Entrei em pânico. E depois de um tempo, acabou rolando. Foi aos poucos, né? E assim, são várias barreiras. Para quem vive com HIV, são várias barreiras que você precisa Eu imagino. ir quebrando. Ô Lu, eu tive amigos... amigos meus falando em barreira, falando em preconceito, falando em medo, é tudo junto, né? Então eu perdi esse meu amigo, sabe assim, a pessoa tá ótima e de repente, que nem eu falei, ele sabia
tudo aquilo, mas ele não sabia que a gente sabia dele. A gente cuidava dele tudo, ele teve uma febre muito grande, só que os remédios já estavam bons por aí, que tinha o coquetel, tinha o AZT, e estava lançando já uns comprimidos que eu não lembro o nome agora, né? E aí a doença dele ele não foi embora por causa do HIV, ele foi embora por causa do preconceito dele mesmo, com ele mesmo. O medo, ele foi embora por medo, por preconceito de falar para as pessoas descobrirem, porque ele era da noite, ele fazia show, e falar, não, aquela pessoa tem HIV. Hoje em dia, muita gente ainda morre por conta da AIDS, não por conta da falta de tratamento, e sim por conta do preconceito. As pessoas ainda têm resistência de fazer o exame por medo. Elas têm resistência de fazer o tratamento por medo. A gente sabe que o HIV, na década de 90, 80, era uma coisa que não tinha como você controlar. Hoje a gente tem medicamentos que são muito mais eficientes, menos efeitos colaterais, mas muita gente ainda deixa de se tratar pelo medo de ir lá buscar medicação. Por aí você já vê, que nem você falou dos anos 80, você vê aquela série Pose, a questão do que, como que era, né? Como que era muito difícil, como que era... Eu vou contar uma coisa pra você, quando eu tinha 20... Eu tô com 50 agora, quando eu tinha 22 ou 20... Não, para. Eu tinha 15. Eu soube aquela coisa do Cazuza, né? Que foi aberto pra todo mundo. E aí, a bicha tinha coisa na família. Eu tinha pessoas na minha família que era calvo. Ah, não, gente. Meu avô, nossa, careca. Só que eu fui perdendo cabelo. Eu era gordinho. Fui emagrecendo, porque você vai emagrecendo por causa da idade. A minha família toda, o Jansen tem AIDS. E aí, aquilo que foi? De um dia pro outro, eu fiquei dentro de casa, fiquei com medo. Sabe aquela coisa? Medo. Nada era porque eu tava crescendo, fui perdendo cabelo por causa do inferno do meu avô. E fui porque ele foi... Sabe aquela coisa genética? E fui emagrecendo porque foi, gente. Você vai crescendo, você vai... E aí, eu me vi, que nem eu falo agora, eu vi aquele medo. Tinha nada. Eu tinha bronquite. Não tinha nada. E você vê quantas as pessoas que não têm informação de tudo isso, até hoje não tem. Que nem hoje, dia 1º, é o Dia Mundial, como que se fala? Dia Mundial da AIDS, Dia Mundial do HIV, Dia Mundial de soro positivo, como que se fala? Então, se fala Dia Mundial da AIDS. Se usava muito Dia Mundial de luta contra a AIDS, ainda se utiliza, mas algumas pessoas dizem, é uma coisa luta, não sei o quê. Mas pra mim não faz diferença. Eu acho que o mais importante é a gente realmente falar sobre esse assunto. E vou tocar aqui numa ferida que talvez quem tá assistindo aí. Falar sobre HIV não pode ser só dia 1º de dezembro, porque o HIV ele não para de infectar as pessoas o resto do ano. Todo mundo, por dia aí, são pelo menos 5.000 pessoas novas infectadas no mundo. Então, é uma coisa, é uma realidade que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Só que se a gente pensar, Thalia, se a gente começasse a incentivar as pessoas a ter informação sobre HIV, muitas pessoas perderiam medo de fazer a testagem de HIV, perderiam medo de fazer o tratamento de HIV e a gente pararia com a AIDS. Por quê? Porque uma pessoa que vive com HIV, fazendo o tratamento corretamente, depois de um tempo se torna indetectável. Estando 6 meses... indetectável. Ah, tá. Sim. Achei que não podia tocar em você. Eu falei, ela não pode nem tocar dela, ela é indetectável. É isso que fala, você tinha, né? E depois de 6 meses a pessoa estando indetectável, ela passa a ser intransmissível. Ou seja, essa pessoa ela não transmite o vírus via relações e evita doenças oportunistas. E eu vou te contar... Olha, você vê, eu não sabia... Mas como eu tenho amigos e tudo, isso aí nossa, tá caindo pra mim agora isso. E daí uma coisa super importante, que ninguém sabe. Repete de novo isso.
Indetectável é igual intransmissível. Quando uma pessoa que vive com HIV faz tratamento corretamente, ela se torna indetectável, ela para de transmitir o vírus. 6 meses depois, ela não transmite e também evita doenças oportunistas e o estágio de AIDS. E uma coisa super importante que ninguém sabe, é o único método 100% eficaz contra HIV é você se relacionar com uma pessoa que vive com HIV e está indetectável. Camisinha 95%, PrEP, que é outro método, é 95 até 98, PEP de 92 a 98. Então, a grande... E o que é PEP? PEP é uma profilaxia pós-exposição. Ah, tá. Vamos dizer que você se expôs ao vírus HIV, você tem até 72 horas para iniciar a PEP, toma durante 28 dias e evita o vírus HIV. Olha, gente, você vê quanto, gente, as informações, as coisas que tem, que muita gente, Lu, muita gente, não é quer dizer que é burra, porque eu sou meio lesada, entendeu? Não é que é burra, é que não tem acesso à informação, não tem acesso a isso, não tem. Hoje tem pessoas que têm acesso, por exemplo, assim... pessoas que é ligada na internet, que é ligada a isso e aquilo. Tem gente que não. É que, na verdade, a questão do HIV, a gente acha que nunca vai fazer parte da nossa vida. Só que, assim, todos nós temos contato com alguma pessoa que vive com HIV. E, às vezes, essa pessoa próxima a nós, ela tá sofrendo com depressão, tá sofrendo com drogas, tá sofrendo com alcoolismo. E é por conta do HIV, só que a gente nem se liga, porque essa pessoa, ela fica indetectável, ou seja, ela fica invisível, porque ela tem vergonha da sociedade, ela tem vergonha do julgamento, ela tem vergonha como que as pessoas vão reagir. E tudo isso também tem um preconceito, né, com ela mesma, né? Sim, porque a gente foi ensinado errado com relação ao HIV. A gente foi ensinado a ter medo do HIV. Mas a partir do momento que você aprende a dominar o HIV e aprende como ele funciona dentro do organismo, fica muito mais fácil você lidar com a situação. Ô Lu, nossa, tô adorando. Eu sempre quis ir lá no... Como que se fala? Eu falo CT, mas CT é um negócio do nordestino. É CT? Aqui em São Paulo, na verdade, existem vários nomes pelo Brasil e aqui em São Paulo, na verdade, o CRT. Centro de Referência e Tratamento de HIV. Fora isso, também aqui, dentro do CRT, eles têm a Casa da Pesquisa, que é onde faz toda a questão de estudos. Vai entrar uma medicação nova, ali que eles fazem grande parte dos estudos. Eu fui lá com uma amiga minha, só que aí eu via... Eu fui lá, porque, sabe assim, eu não estou preocupada com o que vão falar. A Thalia está aqui porque eu acho que ela veio... Nem sabe assim, passar por minha cabeça, nada disso. Por você ver, eu não tenho esse medo nem preconceito também. E aí, eu vi as pessoas me olharem, porque tem algumas pessoas que me conheciam, eu estava desmontado, claro. Mas aí eu vi, Lu, muita gente, que nem você falou, que a pílula tem um negócio que eu não entendi. Tinha uma fila, porque era carnaval, tinha uma fila lá do negócio do dia seguinte. A PEP. A PEP, né? PEP, que você falou. profilaxia pós-exposição. Que daí, tipo, acontece muito. E isso é uma estratégia super nova. Aliás, nova não. Ela, se não me engano, ela é desde 2003 que existe a PEP, que você toma e evita o vírus HIV. Só que muita gente ainda não conhece. As pessoas, elas não buscam, às vezes, também informação sobre isso. Deixa eu aproveitar e pegar o gancho e falar sobre a PrEP, que é um outro método de prevenção também, que é uma profilaxia pré-exposição. É uma medicação que você toma todos os dias e evita o vírus HIV. E ela é gratuita pelo SUS, aqui em São Paulo tem, e é super acessível. A grande questão é que muitas pessoas não têm essa informação. Pensa comigo, tá? 10 pessoas, essas 10 pessoas, elas não gostam, não querem, não usam preservativo. E elas decidiram usar PrEP. A PrEP, ela reduz as chances do HIV. E uma coisa super importante, quem faz uso de PrEP faz testagem para ISTs a cada 3 meses. Então ela... ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ai, não, então você, né, gente? É uma professora. Tá vendo? Eu não saber o CST que tem ST.
Não, gente. Então, são estratégias novas que muita gente não sabe. Aproveitando, já vou pegar esse gancho aí. Antigamente se chamava DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis. Só que trocou essa nomenclatura para ISTs. Por quê? Doença sempre vai ter sintomas. E ISTs nem sempre vai ter sintomas, que é o caso da sífilis, HIV, HPV e todas as outras ISTs. Isso não é uma regra. Mas quando o primeiro sintoma, Lu, que eu vejo muito você falar no seu canal, né, dos primeiros sintomas, né? Qual é o primeiro sintoma? Existe isso ou não tem uma regra disso? É que assim, ó, a gente precisa entender que cada organismo é único. O meu organismo é diferente do teu. Por quê? Comemos coisas diferentes, fazemos exercícios ou não fazemos. Então, tem N coisas, N coisas que fazem o organismo ser diferente. Mas os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, gânglios inchados, que são umas bolinhas no pescoço. Gente, eu tive febre, dor de cabeça e... Não, gente... Mas nem sempre quem vive com HIV vai ter sintomas. Né? Então, isso é muito irrelevante. E, por exemplo... essa informação eu tenho certeza que você não sabe. Existe uma parte das pessoas que vivem com HIV, que é 1% da população, que são controladores de elite. São pessoas que têm a carga viral dentro do organismo, suprimida pelo próprio organismo, e essas pessoas elas podem viver, por exemplo, 30 anos com vírus HIV e nunca ter sintomas. Nunca. Sabe? Então, por isso que... Mesmo fazendo exame... Não, daí fazendo exame ela vai acabar descobrindo. Mas é que acontece muito, as pessoas elas não têm uma prática de testagem. Por exemplo, o A e o B lá começaram a namorar e daqui um pouco eles não fizeram testagem. Vai lá e descobre que o B está infectado pelo HIV e, mas ele me traiu. Às vezes nem traiu. Na verdade, ele era controlador de elite, só que as pessoas elas não têm costume de fazer uma testagem quando elas iniciam um relacionamento. Vai mais na coisa da confiança. Duas coisas, Lu. As pessoas... Eu tô perguntando para você, desculpa eu ser leiga de tudo isso. Estamos no dia 1º de dezembro, falando de tudo isso, dando essas informações que, para mim, gente, é muito importante, porque eu perdi muitos amigos para, como que fala, para AIDS ou para HIV? Pode ser para AIDS, porque a gente precisa entender também que a AIDS é um estágio avançado quando a pessoa ela tem uma imunidade muito baixa ou uma doença oportunista. E normalmente as pessoas elas nunca vão morrer por conta da AIDS, elas vão morrer em decorrência da AIDS. Normalmente é por causa de uma doença oportunista ou alguma coisa que a AIDS, o quadro AIDS, acabou agravando. Eu pergunto porque é um assunto tão delicado, que magoa, que mesmo a gente estando aqui conversando, hoje no dia 1º, mesmo as pessoas assistindo, elas têm vergonha. Através do vídeo, ela quer ver aquilo sozinha, entendeu? Ou então falar, falou aquilo, não é aquilo. Eu me perdoo, gente, porque eu sou totalmente... Ele aqui, eu tô com o Luciano, porque assim, o canal dele que chama... O canal é... Como que é? Positividades. É você? Gente, se eu soubesse eu não tinha chamado. Me deve 10. Não, gente. Por isso que eu sabia, eu conheço de algum lugar. Não, brincadeira. Então, é delicado. Muito, 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 muito delicado. Eu falo de delicado porque eu ponho também sentimento no meio, sabe? Sentimento, porque... Lu... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma amiga que ela lida super bem com isso. Se todo mundo fizesse o que ela faz, ela dessa doença como... Não, isso não é doença. Infecção. Essa infecção como uma coisa que... gente, por exemplo, eu tenho... O que eu tenho? Eu tenho... nem eu. Eu tenho diabetes. Eu acho muito mais perigoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que eu tô certo ou não? Como que é teu tratamento de diabetes? Eu tomo os remédios. Quantos remédios? Gente. Olha, é glifage. Por dia? De ânsia, é a insulina de manhã e à noite. De manhã insulina e à noite. É aquela injeção. Injeção, tá? Daí agora a gente vai comparar o teu tratamento com o meu. É muito mais fácil, e eu não estou colocando uma balança aqui. É simplesmente só pra gente poder
apalpar esse negócio, tá? Diabetes é muito mais difícil você fazer todo o controle, você ter todo um cuidado. HIV é muito mais fácil. Uhum. A grande questão é quando você fala que tem diabetes, as pessoas, ai, tadinho. Só que daí, quando você fala que vive com HIV, é promíscuo. Só Promíscuo. que, Eu falei, ih, daí, gente, vai passar pra mim. vamos pensar por uma lógica. Eu não escolhi viver com HIV. Você não escolheu viver com diabetes. Aconteceu, é a nossa vida. Então, a grande questão é, ninguém escolhe viver com HIV, ninguém escolhe viver com diabetes. Lógico. A grande questão é que a gente precisa quebrar essas barreiras. Ok, eu não tenho como tirar. Várias vezes, quando eu era rejeitado nos relacionamentos por conta da minha sorologia, eu chorava porque, tipo assim, eu queria tirar aquilo de dentro de mim, só que não tem como tirar, sabe? E você ficava à mercê. E depois de um tempo, eu consegui compreender que, tipo assim, pô, eu não sou errado por viver com HIV. E tu vai compreendendo as coisas. E eu vou aproveitar aqui e vou mostrar qual é o tratamento do HIV, que eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade. Claro, tem pessoas que tomam um pouquinho mais de comprimidos, tem pessoas que tomam um pouquinho menos. Isso é o quê? Isso aqui é um produto que eu vendo na minha lojinha, que é um porta-comprimidos. Sim. Que, por exemplo, a pessoa, muita gente que vive com HIV, às vezes vai levar pra balada, por exemplo, e coloca num papel, bota alguma coisa que gente, estraga. eu preciso de um desses pra pôr meus... E porque daí o aqui, ó. glifage é grande, não vai caber aí dentro. Isso. Se você ver o tamanho... Aqui tem o quê? Aqui tem dolutegravir e 2 lamivudinas. Essa já é uma Desculpa. medicação mais nova. Desculpa, vira assim um pouquinho assim. Só pra ver ali na câmera. Eu tô falando desse nome porque tem uma amiga minha que não tá falando o nome dela, mas eu não posso. Será que posso, Lu? Ela é super Ela tem liberal com sorologia isso. aberta? Se ela tem sorologia ela aberta, não tem, tem problema. que é a Greta. A Amo. Greta fazia show na Freedom comigo. Quando terminava o show, ela tava assim, ela falou, gente, Thalia, eu tenho que falar para as pessoas se elas se cuidarem, mas eu não vou falar isso na boate. Assim, do nada, porque as pessoas querem se divertir. Aí terminava o show, tá, oi gente, tá, tchau, um beijo. Aí eu falava, tá, ô Greta, você tá se cuidando, né? Se cuida. Ela falou, tô. Inclusive, eu queria que todos vocês saindo daqui, vocês tomassem Estafudina, Bacavir e falavam outro nome. E eu ficava, falei, gente, eu ria por causa dos nomes, que é o que ela faz. É o que ela faz, ela ri. Ela fala, Thalia, hoje eu tô tomando Efivarense. Farense, não sei Efavirense. Efavirense. Provavelmente é Efavirense, lamivudina e tenofovir. E tem Estafudina. Eu acho esse nome. Parece que esse eu tô fudida. Vou ter que tomar Estafudina. Pode ser que sim, eu não lembro esse nome agora. Eu acho que eu que tô também doido aqui, sim, né? mas eles são nomes estranhos mesmo, parecem uns nomes e de aí, Pokémon. eu acho assim, se todo mundo fizesse o que a minha vovó faz, eu chamo ela de vovó, eu acho que seria tão mais fácil, né? Eu sei que é de boca para fora, eu falo que é assim, mas eu acho que seria tão mais fácil. Ela passou por um bom bocado. Ela teve uma queda grande, isso foi nos anos 90. Ela descobriu, ficou muito mal, mal, mas não tinha tudo isso que tem hoje. Hoje em dia ela vai lá, que eu fui lá com ela no CTR, CTR, né? CRT. Nossa, o que é CTR, gente? Que eu tô falando. Siga sua Será que é o rota, Centro de Tradições Nordestinas? Pode ser. Será que acho que eu tô querendo comer uma comida, por isso que eu tô. E a gente ia lá, eu ia lá com ela e tudo, e você vê, ela chega lá, nossa, Dona Greta, eu acho que tudo muito legal. E muita gente vem em cima dela para conversar, para falar, nossa, você leva isso com muita... Como fosse, hoje eu tô resfriado, hoje eu tô com sinusite. E ela leva isso assim. Eu, depois de um tempo compreendendo HIV, e eu falo muito para os meus seguidores, você vive com HIV. Você não tem como tirar ele mais do organismo. Não existe uma cura ainda, sabe? Você tem 2 opções. Ou fica se lamentando, ou segue a vida com ele e aprende a lidar com ele e não deixa ele te dominar. Porque hoje eu domino o HIV, sabe? Ele tá aqui comigo, mas tipo... É como se não tivesse. Só que, é claro, cada pessoa tem seu tempo. Não é todas as pessoas que vai ser assim, eu vou conseguir falar sobre isso. Cada pessoa tem seu tempo. Mas, a partir do momento que você tem conhecimento e você para de se julgar, eu digo, você para de se chicotear,
você começa a viver, sabe? Ah, mas, Luciano, você já passou por rejeição? Muitas vezes. Mas hoje, se eu tiver que passar, eu sei como passar. Sabe como Sabe. passar, sabe como lidar, não vai ficar triste, não vai ficar chateado. Você vai ficar triste com a situação daquilo que fizeram sem necessidade, né? É porque você começa a aprender que, tipo assim, não é sua culpa que as pessoas estão te julgando. Se elas estão te julgando, é culpa delas. Você não tem problema nenhum com elas, entende? Ser gay. A gente fala gay, mas eu vou falar dois nomes. Dois que não se usa hoje, né? Mas ser gay, travesti, prostituta, é sinônimo. Você acha que ainda tem gente que pensa que é sinônimo de HIV? Muita gente, muita gente. Mas a gente tem que lembrar que o HIV é para qualquer um. Se você se relaciona com outras pessoas, você pode se infectar. E tem uma coisa muito importante, que daí isso eu acho que é uma chave crucial para a gente mudar a nossa visão. Porque a gente, é só para gays a questão do HIV, e aquelas crianças que nasceram com HIV? Que hoje já estão aqui com 20, 30 anos, lá da década de 80, agora com a gente, entendeu? Que vieram de famílias heterossexuais, de a família... E daí tu pensa, essa pessoa que vive com HIV a vida inteira dela, ela tem que ser julgada sendo promíscua, gay, não sei o quê, por conta de viver com HIV? A gente tem que lembrar que HIV começa com o H de humano, que é para humanos. Se você é um humano, você está sujeito a se infectar pelo vírus HIV. E não tem que ter culpa porque você descobriu que Olha, vive com agora HIV. estou sabendo disso também, gente. HIV do humano e o resto da sigla. É vírus imuno humano. Olha, tá vendo, gente? É por isso que eu falo. Hoje aqui, que a gente está fazendo isso aqui, lógico que é para hoje, o dia 1º, né? Vai ter muito mais coisas, a gente vai abordar muito mais coisa, mas assim, a importância, as pessoas brigam tudo por militância. Eu quero ir para um lugar, eu quero beijar no metrô, eu quero andar de mão dadas não sei aonde, mas esquece de isso aqui que a gente tem que lutar. A gente tem que pensar uma coisa. A gente fala muito da questão luta LGBTQIA+, tá? A gente tem que pensar, porque tu vê sempre essa discussão. Tirando o ano passado, que a parada LGBT de São Paulo trouxe o tema do HIV, a gente não pode esquecer que o HIV ele sempre esteve presente nos estigmas dos LGBTQIA+. Então, tipo assim, não adianta você dizer, eu luto pela liberdade das pessoas LGBTQIA+. Tá, mas você tá lutando pelo HIV junto? Porque não adianta você dizer que tá lutando pelas outras coisas se você não estiver falando sobre isso. É a mesma coisa. Eu tô lutando pelo racismo. Tá, mas você tá lutando pelo racismo, você tá trazendo HIV junto? Porque 61% das pessoas que vivem com HIV são negros. E aí? Eu vou falar uma coisa, voltar ao assunto de amigos meus. Eu perdi muitos amigos. Eu perdi um amigo meu que ele era usuário de droga e ele tinha um vírus. E aí ele estava mal, foi pro hospital, ele foi pro Emílio Ribas. Chegou lá no Emílio Ribas, eles não conseguiam baixar, não sei, a imunidade. Acredito que é a carga viral. Carga viral. Isso. E aí, por conta da droga, que foi uma pessoa que foi lá, a família super leiga de tudo isso, podia ter falado, não, gente, ele é usuário de droga, e a droga tem que limpar o corpo para depois começar com o tratamento. Bom, eu fui visitá-lo, né? Lá não podia entrar com nada para comer, para beber, e ele falou assim, Thalia, ele já estava no finzinho, ele falou, Thalia, eu queria muito beber uma Fanta. E não podia entrar com nada. Aí entra assim no Emílio Ribas, entra no lugar assim pra visitar, e o cara vem ver sua bolsa. Só que aí quando ele veio ver minha bolsa, eu saí correndo. Tonta, né? Saí correndo. Lógico que se eu sair correndo é que eu tinha alguma coisa ali. Os segurança atrás de mim ali no hospital, no corredor, até que ali eu entrei na sala, não me viram mais, entreguei a Fanta para o meu amigo, né? Lu, ali nos corredores que eu entrei
nas salas, porque tem umas salas assim, eu fui vendo pessoas que eu não via há muito tempo na noite. Há muito tempo na noite, até quem fazia show, eu via ali. Eu via ali naquele lugar, né? E aí eu falei pro Dani, que é meu companheiro, eu falei para ele assim, eu queria muito, ele sabe disso, eu queria muito tirar um dia da minha vida, porque eu tava de Jansen ali, não tava de Itália Bombinha, eu consegui brincar, as pessoas que me viram, eu entrava lá dentro do quarto, falando, mulher, ai, vamos não sei o que, passava aí, gente, qual é essa comida aqui? Vamos dividir. E eu vi as pessoas felizes, e eu queria fazer isso, eu queria ter um dia, na época eu queria ter um dia para me ir lá de Itália fazer, mas a burocracia é muito grande, sabe assim? Parecia que eu tinha que ter o diagnóstico que eu tinha o HIV para mim poder ir lá, eu tinha que ter um aval de... Falei, meu Deus, eu só quero trazer uma felicidade para aquela pessoa que está ali, animar, sabe? Falar, daqui a pouco você vai sair daqui, vamos, sabe assim? E aí eu perdi meu amigo por 14 quilos, entendeu? Não pude vê-lo. E foi, olha, um monte, porque não tomava o remédio, porque assim, o remédio dá um efeito, dá diarreia, dá não sei o quê. Isso acontece hoje em dia? Então, a gente tem medicamentos muito mais avançados hoje, visto, eu não sei que época que foi isso, mas a gente sabe que hoje avançou muito a questão da medicação, inclusive a gente já tem estudos aí de medicação injetável, que vai facilitar a vida de quem vive com HIV, que vai tomar ali, se não me engano, a cada 2 meses, tem um estudo a cada 6 meses, então, tipo, são coisas que acabam facilitando. Hoje em dia, muito dificilmente você vai ter um efeito colateral grave. Algumas pessoas podem ter, mas eu queria trazer uma coisa muito importante sobre isso, principalmente efeitos colaterais. Qualquer coisa que você consome, você pode ter efeitos colaterais. Se você tomar uma aspirina, você pode ter efeitos colaterais. A grande questão é que quem vive com HIV fica sempre refém, como se a medicação fosse culpada de tudo. Por exemplo, osteoporose, que é o osso lá que fica... Então, esses dias eu fui fazer exame e daí eu sou uma pessoa muito curiosa, porque eu quero entender as coisas. Porque todo mundo diz, o tenofovir, por exemplo, ele tem chances de ter problema nos ossos, que seria a osteoporose. Daí eu fui conversar com a mulher e tentar entender. Você apontou pra mim, porque eu também tenho. Não. Vocês falaram osteoporose, apontou pra mim, gente. Não, será que eu tenho também? Eu acho que eu tenho, gente. Osteoporose é que quando você dá uma baixada, os ossos... Pode ser? Isso. Não, mas eu tenho. A questão da osteoporose, ela tá ligada a várias coisas, tá? Etnia, se faz exercício físico, o que come. Então, tipo, tudo isso está envolvido. E muita gente só liga, tipo, é por causa da medicação. Mas às vezes não tem só a medicação em si. Tem outras, tem teus hábitos também. A gente tem que pensar com a questão de saúde, que a saúde ela não é só comer bem, não é só fazer exercício físico. É todo um contexto. E quando a gente fala sobre HIV, não é tudo culpa da medicação de HIV. Às vezes a culpa é porque você não está se cuidando como deveria estar, como qualquer pessoa deveria estar. Eu também sou preguiçoso para ir na academia, sou preguiçoso para fazer na academia? Eu vou às vezes, né? Pergunta para mim então, se eu vou na academia. Você vai na academia? Cri. Eu já fui, olha, eu quero muito, eu preciso ir para academia. Eu ia numa academia, olha que curioso, eu ia numa academia, isso vai fazer acho que uns 10 anos atrás. Eu ia numa academia, sabe por que eu ia na academia? Pra ver os boy? Nada, porque vendia arroz doce na portaria. E eu ficava com aquele arroz doce. Falei, não, gente, eu vou fazer aqui, ó. Ó a esteira, daqui um pouco eu vou comer 2 potinhos de arroz doce. Então, eu acho que o exercício também tá no meio também de tudo isso que... De tudo, né? Assim, vamos pensar uma coisa Eu tenho um ódio de quem vai pra academia, gente. Não. Eu, assim, até tem períodos que eu vou mais, tem períodos que eu vou menos. Por exemplo, tá? Eu tive problema lá em 2015, 2016 com triglicerídeos. E daí pediram pra alterar minha medicação, porque era por causa da medicação. E eu sou aquela pessoa... Triglicerídeos tem a ver ali com alimentação e exercício físico. Eu também acho que eu tenho isso, gente. Sei. E daí, tipo assim... Açúcar no sangue, né? Se ele tiver alterado... Estão falando aqui, eu não sei nem o que...
Gordura no sangue. Ai, não tem, porque eu sou gostosa. Quando a pessoa é gostosa, ela não tem gordura no sangue. Ela tem gostosura no sangue. Então, o triglicerídeos, quando ele tá com Você alteração... ficou sério? Eu falei alguma coisa ruim? Não. Não. Não, eu falei do gostoso no sangue. Então, eu achei que Não, você- eu só tô pensando aqui com relação aos triglicerídeos. Mas a questão é que o triglicerídeos, por exemplo, às vezes tu fica mais preguiçoso. Eu, por exemplo, eu ficava mais dormindo, eu ficava mais cansado, eu ficava mais... Ih, gente, eu tenho isso duplo. Eu tenho um duplo isso, gente. Enfim, daí, quando eu vi que tava esse problema, trocamos de medicação, só que depois eu fui estudar e vi que nem precisava trocar de medicação. Se eu tivesse mudado meus hábitos, eu já conseguiria ter equilibrado de novo. Então tem épocas que daí quando eu vejo, opa, deu uma alteraçãozinha, eu foco um pouquinho mais na alimentação, eu foco um pouquinho mais no exercício físico e eu consigo estabilizar de novo. Mas claro, eu já conheço meu corpo, eu já entendo o que está acontecendo e o que eu preciso fazer. E uma coisa super importante que a gente esquece também, que saúde mental também é uma coisa importante, sabe? Saúde mental, exercício físico, alimentação são coisas importantes para um contexto de qualidade de vida para qualquer pessoa. É que eu falo pra você, esse preconceito, eu não tenho preconceito com nada, Lu. Eu não consigo falar de preconceito porque não existe isso dentro de mim. Nunca, não existe, porque eu sempre fui uma pessoa sozinha, eu sempre tive que lutar, eu saí da minha casa sozinho, lógico, eu saí escorraçado porque você é gay. Você é gay, vai viver sozinho e gay tem AIDS. Eu escutei isso. Eu escutei que quando eu voltei no bairro onde eu morava, porque eu voltei todo moderno, bem mais magro, e ó, tá com AIDS. Tá com AIDS. Isso é uma coisa... Você passou por isso já? Olha, não diretamente, sabe? Eu acho que desde que eu vivo com HIV, eu acho que o principal, assim, o ponto foi uma vez que eu tinha uma colega de trabalho, eu contei pra ela que eu vivia com HIV, porque eu era desesperado, eu ficava espirrando e já achava que tava morrendo. Eu ia no hospital. E daí eu decidi contar pra ela. Daí ela contou pro marido em casa, e daí eles se separaram. Daí o marido pegou e mandou um e-mail pra toda a empresa, falando que eu vivia com HIV, que o Ministério da Saúde deveria saber, que eu era um perigo pras pessoas e não sei o que, um monte de coisa. E daí foi aonde mais doeu, assim. Mas hoje em dia, principalmente depois que eu abri minha sorologia, até tem um hater ou outro, mas eu acho que eu tô tão bem comigo mesmo, que daí, tipo, a pessoa me fala alguma coisa, eu, ok, beleza. Ah, é a tua opinião? Eu tento ensinar, entendeu? É claro que, por exemplo, ó, a pessoa chega pra mim e diz assim: ah, mas tu se infectou porque você não usa camisinha, ou não usava camisinha, porque agora eu já tenho a resposta na ponta da língua, né? Daí a pessoa chega pra mim e diz: ah, tu não usou camisinha. Daí eu pergunto pra pessoa: você usa camisinha? Daí a pessoa olha pra minha cara e diz assim: uso. Daí eu pergunto: em todas as tuas relações? Daí a pessoa: sim. E daí olha pra cara dela de novo e pergunta: e no oral? Ah, mas eu sei que... Ah! Então, foi aí que eu pego as pessoas. Por quê? As pessoas, elas têm muita mania, e tu vai ver muito isso, as pessoas falam: ah, tem o uso da camisinha, não sei o quê, porque tem que usar camisinha. Mas daí quando você fala da camisinha pra pessoa no oral, ah, eu não gosto de chupar sem bala. Só que... Sem o quê? Chupar balas com papel. Ah, tá, entendi. Só que daí tem uma questão, as pessoas esquecem que a partir do momento que você tem relações, seja qual for elas, existe chance de se infectar pelo vírus HIV. Ah, mas no oral as chances são reduzidas. Elas são reduzidas, elas não são chance zero. Entende? É essa grande questão que a gente quebra um pouco essa coisa, eu digo, quebra um pouco das pernas dessa pessoa que julga, tem que usar camisinha. E essa... Ai, como fala? Essa coisa de falar assim: ai, eu tenho um dente aqui, tem um buraco, e vou chupar, fazer a relação... Como fala, não é chupar, gente? Eu tô aqui com o negócio querendo falar de chupar pau, não é? Como que é você falou aí? Chupar? Menina! Não, tem outro nome. Sexo oral. Olha, aquela... Não. Sexo oral. Então, quem tem fala assim: eu tenho um dente que tem um buraco aqui, gente, vai
O menino vai soltar o creme de leite aqui, vai pegar, não sei o quê. Ué, usa camisinha? Ué, é só se prevenir. Mas assim... Antes de te falar isso, antes você falou bala, né? Você já ouviu a palavra acho que é saguanto. Chupar assim saguanto. Eu não sei. Isso daí parece mais uma gíria travesti. Não sei, pode ser que sim. Tá. Não sei, pode ser que eu esteja errado aqui, você tá? sabe de tudo, Não, né? Algumas eu sei, não são todas. Professora da universidade, ela que foi em Harvard, ela que estudou lá fora. Olha onde o país que ela passou já. Poá, Guaianazes, Presidente Altino. Gente, isso aqui... Santa Maria, Balneário Camboriú. É tudo isso, né, lá no sul. Dá aula no trem de São Paulo, gente. Aula no Sim, trem eu que fico pedindo os moedinha lá, com papelzinho assim. Por favor, me dá uma moedinha. Brincar, né? A gente tem que brincar, porque... Olha, Dezembro Vermelho, que começa hoje, dia 1º, o que é? Vai ser, pra mim tem que ser o mês inteiro, é só o dia 1º? Então, na verdade foi declarado... Já falamos mais um. Isso. 1º de dezembro, Dia Mundial da AIDS. Porém, no Brasil, a gente tem o Dezembro Vermelho, que é o mês inteiro para falar sobre HIV. Não é do Papai Noel. Não. Só que muita gente esquece. O Dezembro Vermelho, ele vai até no máximo ali, dia 10. Porque depois as pessoas, elas esquecem do resto do dezembro, já vão pensar no Natal, Ano Novo, todas as coisas. E uma coisa bem legal que eu queria trazer aqui é porque temos Outubro Rosa, todo mundo enfeita tudo. Temos Setembro Amarelo, todo mundo enfeita tudo. Daí, quando a gente vai falar sobre Dezembro Vermelho, as pessoas, não vou falar sobre isso. Por quê? Existe um tabu com relação à questão, porque envolve sexo. Só que as pessoas esquecem que todas elas fazem sexo. Porque o ser humano, ele é um ser que tem uma necessidade chamada hedônica, que é a necessidade do prazer. E a gente esquece que, tipo, todo mundo tem essa necessidade. E mesmo casamentos fechados acabam se infectando pelo vírus HIV, sabe? Então, realmente, muitas pessoas e muitas empresas ainda são negligentes com relação a isso. Se a gente for pensar em empresas, e eu tô falando isso como administrador de empresas, muitas vezes... Tudo, né, gente? Eu faço várias coisas. Cortando, você falou o que? Uma palavra aí que é... Teve uma palavra antes que você falou? Não é idôneo, não? O que é? Hedônico. Hedonismo, todas as pessoas, elas são hedônicas. Elas têm uma necessidade do prazer. Eu sou hedônica, gente. Hedônica pelo prato de feijão. Mas são prazeres também. E tudo isso são prazeres também. Então, a grande questão é que as pessoas, elas sempre se colocam numa caixinha exterior. Quer ver uma coisa? Olha isso, gente. Isso aqui é aula, tá? Quantas pessoas você acha que tem que... Eu, por exemplo, tenho que ficar no ano para ser considerado uma pessoa promíscua? Gente, umas 20 pessoas. Umas 20... Porque você já ficou com mais de 20 no ano? Fiquei no 20 em um dia. Então isso aí é uma pessoa safada, né, gente? Que senão... Mas agora eu sou uma pessoa da igreja, estou namorando, vou batizar e vou começar a criticar todo mundo, que nem todo mundo faz, né? Mas, pro Ministério da Saúde, se você ficou com mais de 3 pessoas no ano, você é uma pessoa promíscua. Nossa, gente, então eu conheço muita gente... Nossa, ali, ó, promíscua. Gente, tem muita gente promíscua aqui. Entende? Então, tipo assim, e outra, não tem problema ser promíscuo. Você faz o que você quiser do seu corpo. Só que você quiser, com regras, mas o que você quiser. Sim. E aquela coisa assim, mas não se preveniu, isso não tem nada a ver. Enfim, deixa eu aproveitar aqui e trazer pra você. Porque a gente tem um tempo não muito comprido, tem um tempo curto. Eu acho que ficou... Claro, muita coisa ficou claro, né? Precisa de muito mais. Eu acho que precisa sempre. Sempre há pessoas novas para saber. E eu acho incrível o que você está fazendo. Eu sigo você lá, né? Eu vejo que tem a dancinha, eu vejo que cada vez você faz uma coisa. Peruca. Falei, gente, você tá pondo peru. Não, gente. Então... O trabalho que você faz é muito legal, muito legal. Tinha que ter muito mais. Infelizmente é aquilo, né? Eu não vou ver isso
Muita gente, eu não quero, vai falar de HIV, eu não tenho, foda-se quem tem, sabe assim? Só que é um problema de todos. Exemplo, É. quantas pessoas já deixaram de namorar com uma pessoa que vive com HIV por medo, por não ter conhecimento, por não saber das coisas, sabe? Então eu acho que a gente tem que quebrar aos poucos. E durante muito tempo eu reclamava, o governo não faz, o governo não faz. E daí eu fui lá, arregacei minha manguinha e tô fazendo. E daí muita gente, eu não tenho dinheiro pra fazer as coisas. Gente, eu não tinha dinheiro nenhum pra fazer as coisas. Mas agora estou fazendo uma coisa que vai ser histórica, inclusive trouxe um presentinho aqui pra você. Gente, deve ser pão de mel, né? Não, não é de comer. Mas a gente está fazendo a primeira festa voltada para HIV do Brasil, primeira festa voltada para visibilidade, prevenção e informação de HIV. Vai ser na Blue Space, no dia 9 de dezembro. E... meu aniversário é dia 8 de... Ih, olha, já vai comemorar olha lá. Já ganhei um presente antecipado. E daí aqui eu trouxe um press kit com algumas coisas, alguns itens de alguns dos nossos apoiadores. E também deixar o convite pro pessoal, porque essa vai ser uma festa histórica, porque a gente vai estar quebrando uma barreira, porque normalmente quando a gente tem que falar sobre HIV é num congresso triste e deprimido. E dessa vez não, eu tô trazendo alegria pra questão do HIV e, mas tem crítica. Tô fudendo pras críticas, porque, tipo assim, se a gente sempre lidar pras críticas, a gente nunca faz nada. E eu acredito que, tipo, se a gente não romper barreiras, nunca vai mudar as coisas, sabe? Você falando você falando em parceria, tem, que é o Chili Hotel Chili Pepper, que é uma parceria incrível, sempre foi incrível comigo, né? Tem a Festa Dolly, que é acompanhada com o Paulo, e o Thiago, né? Tem aqui o Black Zone também, que... Eu não sei se você já ouviu falar do Black Zone, que é uma barbearia. Óbvio, eu cortei o cabelo a semana lá com eles. Sim, né? E tem o Hotel 155, que eu faço as outras entrevistas com as meninas lá, que também tem apoio. O Me Fruta... Você já foi no Me Fruta, Sex Story? Ainda não, mas... Gente, se você for lá, tem cada... Não. Tem cada coisa... Tem uma coisa muito engraçada que chama um negócio que chama Golden Button, que é é um creminho que você passa no botão. Botão você sabe, né? O risco que você tem aí embaixo. Né? Porque eu não tenho mais, porque eu sou mais larga, eu sou subterrânea. E aí tem um Golden Button que você passa, você que perdeu seu franzido, ele volta. Olha! Olha, tem esse efeito. Um menino aqui, pois com tudo, perdi meu franzido. Passa o Golden Bottom, que ele, com o tempo, ele volta. Ele é assim, ele vai voltar, ó. Pá! Então isso tudo no Sex Toy lá no Me Fruta. E esses apoios, a Dolly... O Paulo da Conscob também arrasa. Vamos ver aqui. Que legal. A Dolly, inclusive, está em parceria com Positividades produzindo essa festa. Ah, é? Sim, eles estão parceiros junto com a gente. Gente, olha lá. E olha aqui, gente. Eita, caneca aqui vai ser da Rainbow Psicologia, eles vão estar com psicólogos lá. Não está usada, estão todas. Tem uma boa de café lá que eu vou ler pra você, hein? Ixi. Aqui é Cercheck, ou seja, Kimbio, é um teste de HIV. Esse teste ele tem 15 minutos de precisão. Você faz o teste, já tem o resultado. Sim. Aqui uma camiseta do Indetectável. Ai, olha lá. Sim. Que dentro da festa a gente trabalha a questão do indetectável preconceito. GG, por que você GG pra mim? Eu fiquei com medo de não caber as XG, disse, vou ter que levar a GG porque fica melhor. Ai, gente, tem mais coisinha aqui. Tem. Aqui é um porta-comprimidos do Hotel Chile, também é parceiro dentro dessa festa. Esse é um porta-comprimidos. Fora isso, ainda tem também Vem Libre, que é uma empresa de delivery de PEP. Você recebe em casa aqui em São Paulo. Tem também a Cuidar Vacinação. Você acha que isso aqui eu posso fazer o sorteio ou eu... Fique à vontade, é seu. Eu queria muito fazer um sorteio, a gente fazer pra alguém um sorteio. Eu vou fazer assim, então. Como que a gente faz? Você a gente tá aqui,
Não, a gente vê Sim. depois. Vamos fazer Eu vou montar eu vou fazer melhor, então. Eu vou montar um outro kitzinho, que daí vai ter mais da cachaça, que é uma outra empresa que está junto com a gente. E depois eu entrego pra você e você pode fazer o sorteio como você Tem coisinhas. achar melhor. Ai, arrasou. Isso. Aqui, Eu também trouxe uma coisa pra você. Essa caneta que eu acabei de achar aqui. caneta Nada sempre pra dar, importante. gente. Sempre Nada, importante. nada. Ai, eu meio... Gente, A Rainbow, Rainbow Psicologia. Eles vão estar dando apoio às pessoas lá dentro da festa. A festa, por mais que ela tem a coisa da tipo festa, show, vai ser tem MC Trans inclusive, entre as pessoas que vão se apresentar. Adoro. Sim, MC Trans, Greta Star, Marcinha do Corinto, Gisela Popovic, Melina, que é uma drag do Rio Grande do Norte, sabe? Então vai ser uma coisa muito diversificada. A gente vai ter plataforma 360 pro pessoal Falando fazer desse foto. MC Trans. Adoro. E uma galera aí que vai estar junto nessa festa. A ideia é realmente a gente fazer uma revolução um pouco, trazer um momento histórico, trazer um marco, porque, tipo assim, quem vive com HIV não precisa viver infeliz pro resto da vida. Quem vive com HIV pode continuar vivendo, pode continuar tendo sonhos. Isso que todo mundo quer levar. Não vamos pesar isso aí, não vamos pesar. Lu, obrigado. Gente, hoje dia mundial, sabe, dia 1º de dezembro, dia mundial da AIDS, HIV, como você quiser falar. Eu tive essa oportunidade, esse prazer de trazer essa pessoa que eu conheci, que tem um carinho por mim, que ele sabe das coisas que faz por mim. E hoje aqui, dia 1º, já tá aqui, ó, lançando o meu Cad Porsche aqui. E eu queria que vocês seguissem ele, que tá lá, como que é, Lu? Olha, eu sigo, mas eu não guardo o nome, gente. Positividades com T de tatu H, que tem o HIV no meio. E também Festa do Indetectável. Vocês também conseguem me achar por ali. Então é isso, gente. Fora isso aqui, a gente vai ter mais coisinhas aí pra vocês. Aguardem coisinhas aqui pra ser entrevistado aqui no meu... Por que Cad Podcast? Podcast. Eu sou meio doida, gente. O que é Cad? O que eu falei? Cad Pod? Parece Cad não. Mas é isso, vai ter coisinhas. Muito, muito obrigado. Muito obrigado vocês que estão aqui. Me sigam, vejam as coisas que tem minha no YouTube e tudo isso. Agora com esse novo projeto também, novo trabalho, com parcerias incríveis. Muito, muito obrigado, Lu. Foi máximo, foi máximo. Eu tô até gelado, você tá vendo, né? Que eu ainda não almocei, né? Por causa da emoção que você não almocei ainda. Então, gente, tá aí pra vocês. Querem sigam, vejam. E estamos aqui, né? Faz o comigo, Lu. Vamos. Um beijo, tchau, gente!